Filho de Deus, o que eu preciso compartilhar com você agora não é algo comum, não é algo superficial e não é algo que você pode ouvir com pressa. Existem coisas que não destroem a vida espiritual de uma pessoa de uma vez só. Elas não chegam fazendo barulho, não aparecem como um grande pecado escancarado, não causam um choque imediato. Elas chegam devagar, silenciosas, quase invisíveis. E enquanto você segue sua rotina, trabalha, conversa, vai à igreja e ora do seu jeito, algo dentro de você começa a perder força. A chama que antes queimava começa a enfraquecer. A sensibilidade espiritual diminui. A paixão pelas coisas de Deus vai sendo substituída por cansaço, por obrigação, por um vazio difícil de explicar. E então nasce uma pergunta que muitos têm medo de admitir. Por que eu não sinto mais como antes? Por que minha oração parece pesada? Por que minha fé parece cansada? Escute com atenção. Isso não significa que Deus se afastou de você. Isso não significa que você perdeu sua fé. Isso não significa que você se tornou alguém pior espiritualmente. Na maioria das vezes, significa que pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, começaram a roubar sua força espiritual pouco a pouco, como gotas constantes que não fazem barulho, mas racham a rocha com o tempo. Destinos espirituais não são destruídos em um único dia. Eles são enfraquecidos em pequenas concessões repetidas. Uma vida espiritual não morre com uma decisão isolada, mas com escolhas diárias feitas sem vigilância. Você não foi criado para viver espiritualmente esgotado. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Você não foi salvo para viver uma fé morna, automática, sem vida. Existe mais de Deus para você. Existe profundidade, existe intimidade, existe força espiritual real. Mas para acessar isso, é preciso reconhecer o que está drenando essa força sem que você perceba. Pense na sua vida espiritual como um jardim. Um jardim não morre porque alguém decidiu destruí-lo. Ele morre quando pequenas ervas daninhas são ignoradas. No início elas parecem inofensivas, mas se não forem arrancadas, elas sugam os nutrientes do solo, abafam as sementes boas e quando você percebe, aquilo que deveria produzir fruto está seco e fraco. Hoje não é apenas mais um ensino. Hoje é um alerta, é um chamado do Espírito para você olhar com honestidade para dentro e perguntar: o que está enfraquecendo minha vida espiritual sem que eu perceba? Antes de continuar, não assista isso como quem apenas passa o tempo. Curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para não perder o que Deus está falando. Compartilhe com alguém que precisa desse alerta e escreva nos comentários essa declaração simples, mas poderosa: minha vida espiritual não vai enfraquecer. Um dos primeiros hábitos silenciosos que enfraquecem profundamente a vida espiritual é viver dias sem a presença real de Deus, mesmo mantendo uma aparência religiosa. Muitas pessoas não abandonam a fé, não deixam de ir à igreja e não deixam de se identificar como cristãs. Mas aos poucos, a presença de Deus deixa de ser prioridade e passa a ser apenas algo encaixado quando sobra tempo. A Bíblia continua ali, mas raramente é aberta com fome. A oração ainda acontece, mas mais como um costume do que como um encontro vivo. E quando a presença se torna secundária, o espírito começa a enfraquecer sem fazer alarde. Jesus disse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso não é metáfora bonita, é sobrevivência espiritual. Assim como o corpo não sobrevive sem alimento, o espírito não se sustenta sem presença. Quando você passa dias sem se alimentar espiritualmente de forma intencional, algo dentro de você começa a definhar. E o mais perigoso é que isso acontece de forma tão gradual que você continua funcionando, cumprindo tarefas, mantendo aparência espiritual, enquanto por dentro a força diminui. Uma Bíblia fechada por muitos dias quase sempre resulta em um espírito seco. Uma vida sem encontro no secreto quase sempre resulta em uma fé frágil. O inimigo não precisa te afastar completamente de Deus. Ele só precisa te convencer de que amanhã você busca, depois você ora, quando sobrar tempo, você se aproxima. E quando você percebe, a intimidade foi substituída por distância e o fogo foi substituído por rotina. Jesus, sendo quem era, tinha o hábito de se retirar para orar, de se afastar da multidão e buscar o Pai em secreto. Se o próprio Cristo precisava desse tempo para manter sua força espiritual, quanto mais nós. Filho de Deus, sua vida espiritual não é sustentada por atividades externas, mas por encontros secretos. Quando o secreto é negligenciado, a sensibilidade espiritual diminui. Coisas que antes incomodavam passam a parecer normais. A voz do Espírito se torna mais difícil de ouvir e decisões que antes seriam impensáveis começam a parecer aceitáveis. Não porque você se tornou alguém pior, mas porque você se tornou espiritualmente fraco. E fraqueza espiritual sempre abre espaço para confusão. Agora eu preciso que você seja honesto. Quantos dias você tem vivido sem um encontro real com Deus? Não uma oração apressada, não uma leitura automática, mas um momento real de presença. Isso não é acusação, é diagnóstico.
diagnóstico, porque tudo que é diagnosticado pode ser tratado, e tudo que é tratado pode ser restaurado. Se você sente que sua força espiritual não é mais a mesma, talvez esse seja o ponto onde tudo começou a enfraquecer. Declare isso agora mesmo aí onde você está. Senhor, eu não quero uma fé de aparência, eu quero a sua presença de verdade. Se essa palavra está falando com você, escreva isso nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e permaneça comigo, porque ainda existem outros hábitos silenciosos que precisam ser expostos, e eles podem estar operando na sua vida agora mesmo sem que você perceba. Mas isso não é tudo, porque existe outro hábito silencioso que enfraquece profundamente a vida espiritual, e quase ninguém percebe o quanto ele é perigoso. É continuar orando, mas com o coração dividido e a mente constantemente dispersa. Muitas pessoas não deixaram de orar, elas apenas passaram a orar sem presença. O corpo está ali, as palavras saem da boca, mas a mente está em outro lugar. O celular vibra, os pensamentos correm, as preocupações gritam mais alto. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um encontro e se transforma em um ritual vazio. Deus não quer apenas ouvir a sua voz, Ele quer a sua atenção. Oração não é multitarefa, oração é intimidade, e intimidade exige foco. Jesus ensinou algo profundamente espiritual quando disse para entrar no quarto e fechar a porta. Ele não estava falando apenas de uma porta física, mas de fechar a porta para distrações, ruídos internos e excesso de estímulos, porque enquanto a mente está espalhada, o espírito não se aprofunda, e o inimigo sabe disso. Ele não precisa te impedir de orar, ele só precisa roubar o seu foco. Uma oração distraída é fraca, instável, vulnerável. É como uma chama exposta ao vento, que insiste em existir, mas nunca cresce. Já uma oração focada, entregue, inteira, se torna fogo constante, firme, impossível de apagar. Quantas vezes você se ajoelha para orar, mas se levanta sem lembrar exatamente o que falou? Quantas vezes você começa a orar e poucos segundos depois, sua mente já está em outro lugar? Isso não acontece de uma vez. É um hábito que se instala aos poucos. E quando a distração se torna normal, a timocity, profundidade desaparece. Declare isso agora, mesmo que seja em silêncio. Senhor, eu te entrego minha atenção inteira. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários, porque suas palavras também constroem no mundo espiritual. Outro hábito silencioso que enfraquece a vida espiritual é a inconsistência. Orar apenas quando sente vontade, buscar a Deus apenas quando algo aperta, se aproximar apenas quando a emoção está alta. Uma vida espiritual construída apenas sobre sentimentos nunca permanece forte. Sentimentos oscilam, variam, mudam. Disciplina sustenta aquilo que a emoção não consegue manter. Assim como o corpo enfraquece quando se alimenta de forma irregular, o espírito enfraquece quando a oração e a busca são esporádicas. O inimigo não teme quem ora de vez em quando. Ele teme quem ora com constância. Os homens e mulheres espiritualmente fortes não são os que oram mais alto, mas os que oram com fidelidade, mesmo cansados, mesmo sem vontade, mesmo quando não sentem nada. Porque a força espiritual não nasce da intensidade ocasional, mas da constância diária. Quando a oração se torna hábito, ela cria um ambiente de proteção, sensibilidade e discernimento. Quando ela é negligenciada, o espírito se torna vulnerável sem perceber. Declare isso agora. Senhor, me torna constante, não apenas ocasional. Se você deseja isso, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Existe ainda outro hábito silencioso que enfraquece profundamente a vida espiritual. Orar sem expectativa. Muitas pessoas oram por costume, não por fé. As palavras dizem que acreditam, mas o coração já se acostumou a esperar nada. O passado feriu, as decepções cansaram, e então a oração continua, mas a esperança desaparece. Orar sem expectativa é como plantar uma semente e nunca esperar que ela cresça. É como enviar uma carta e nunca verificar se houve resposta. A fé é o combustível da oração. Sem ela, a oração perde força. Deus não se cansa de ouvir seus filhos. Ele não ignora orações sinceras. O problema não é que Deus não responde. Muitas vezes é que ele responde no tempo certo e o coração impaciente desiste antes. Não deixe as feridas do passado silenciarem a fé do presente. Apenas porque algo não aconteceu como você imaginou, não significa que Deus não esteja agindo. Muitas vezes, o silêncio é preparação, não rejeição. Declare isso agora. Quando eu oro, eu espero Deus agir. Outro hábito silencioso é negligenciar a palavra dentro da oração. Orar sem a palavra é como entrar em batalha sem arma. A Bíblia não é um acessório da fé, ela é a base. Quando você ora alinhado com a palavra, sua oração ganha autoridade. Jesus venceu tentações declarando: está escrito. Da mesma forma, quando você ora usando a palavra, você não está apenas expressando desejos, você está se posicionando sobre promessas. Uma vida espiritual enfraquece quando a Bíblia permanece fechada, mas se fortalece quando a palavra
palavra se torna parte da oração. E por fim, um dos hábitos mais perigosos e silenciosos: carregar mágoas, ressentimentos e falta de perdão. Você pode orar, jejuar, buscar, mas um coração endurecido bloqueia o fluir espiritual. O perdão não liberta o outro, ele liberta você. Ele desobstrui o caminho da presença. Enquanto o coração está preso à ofensa, a oração perde força. Jesus deixou claro que o perdão está no centro da vida espiritual. Soltar não é esquecer, é decidir não carregar mais o peso. Filho de Deus, esses hábitos não destroem a vida espiritual da noite para o dia. Eles se acumulam, se escondem, crescem no silêncio. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que pode ser identificado pode ser arrancado. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode restaurar sua força espiritual, sua sensibilidade, sua intimidade com Deus. Não ignore esse chamado, não assista a isso e siga como se nada tivesse acontecido. Responda agora, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva-nos comentários com fé e autoridade. Minha vida espiritual será forte, viva e cheia da presença de Deus.